Alô pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje estou um pouquinho mais comportado, né? Hoje vou falar sobre saúde íntima, né? Não saúde íntima, sobre sabonete íntimo, né? Tenho visto algumas mulheres aí que usam. Não tem nada de mais nisso, né? Não tem nada de errado. Também não tem nada não é certo nem errado, né? Cada pessoa tem as suas preferências, né? Eu encontrei uma matéria aqui sobre e vou ler aqui para vocês, tá? Vai ser um vídeo bem rápido só para esclarecer quais os efeitos do sabonete íntimo e como se deve ser usado. A matéria é assim, tem uma pergunta assim: sabonete íntimo é realmente necessário? Não é assim, segundo algumas matérias que eu tenho visto antes, isso é a minha opinião também, não é necessário, não é necessário, senão se faz muito necessário, entendeu? Quando o assunto são os produtos usados para higiene íntima feminina, ainda existem opiniões divergentes sobre o tema e muitas mulheres ainda têm dúvidas. Você certamente já deve ter se deparado com uma enorme variedade de sabonetes íntimos nas prateleiras das farmácias e supermercados. A promessa de todos é bem parecida, tá? Ajudá-la a ser mais saudável. A promessa não deveria ser essa, né? Oferecendo uma limpeza mais segura, mais eficiente e segura. Mas afinal, o sabonete íntimo é realmente necessário para ter uma boa limpeza da região íntima? Se sim, qual deles você deve escolher? Qual a diferença do sabonete íntimo para sabonetes normais? Como utilizá-lo corretamente? Tá, aí nesse artigo aqui vai falar qual a diferença do sabonete normal e qual a diferença do sabonete íntimo. Tem algumas diferenças sim, tá bom? A região íntima feminina, toda mulher sabe disso, todo mundo sabe disso também. É uma área muito sensível, se assemelha a um pequeno ecossistema que é habitado por diversos organismos vivos. Ou seja, na região íntima das mulheres existem várias bactérias benéficas à saúde, né? Isso é chamado de flora vaginal, tá bom? Para estar saudável, a vagina necessita de algumas condições imprescindíveis, como pH ideal e uma flora vaginal equilibrada. Essas bactérias, esses micro-organismos, eles têm que estar na sua vagina, tá? Eles precisam estar aí, mas não pode ser muito nem pouco, tem que ser de uma forma equilibrada. E é o pH que regula isso praticamente, né? O pH é um termo vindo da área da química e é utilizado para medir o nível de acidez, que pode ser básico, neutro ou ácido. No caso da vagina, trata-se de um ambiente de pH ácido e deve ser mantido assim para uma boa saúde íntima, né? Já a flora vaginal, nome dado para o grupo de micro-organismos, especialmente os lactobacilos, que coexistem na região e, quando em quantidades equilibradas, não causam problemas e ainda ajudam na proteção da saúde, tá? Existem algumas doenças que são provocadas às vezes, podem ser provocadas, né? Não são, podem ser provocadas por patógenos externos e às vezes podem ser provocadas pelo desequilíbrio da flora vaginal, como a candidíase e a vaginose, tá bom? Principal
fator capaz de influenciar no equilíbrio da flora vaginal é o pH da região íntima, que deve se manter na faixa ácida, ideal para prevenir a proliferação indevida de micro-organismos, tá? Quando a região tem um pH ideal, ou seja, se mantém ácida, evita a entrada de germes, né? Entendeu? Até a entrada de bactérias, porque entram através do pênis e através da relação sexual, né? E através de outros objetos, eles não são com esse pH ideal da vagina, pelo que eu entendo assim. Esses outros micro-organismos não são capazes de se proliferar nesse ambiente, tá bom? Ou seja, eles morrem. Pelo que dá a entender aqui, é que a vagina é autolimpante, né? Agora, o sabonete íntimo é realmente necessário? Os sabonetes comuns que compramos para lavar as mãos e o corpo geralmente apresentam pH neutro, né? Também não é raro que muitos sejam coloridos, perfumados e alguns até decorativos, com sementes e coisas do tipo. Os sabonetes íntimos, por outro lado, são fabricados com níveis de pH ácido, condição próxima ao pH da vagina. Também costumam ter perfumes mais suaves e apresentam menos chances de causar alergias, tá? Esse é um ponto positivo do sabonete íntimo. Todos têm que ser assim, né? Entendeu? O problema é que não dá pra gente confiar nessa nossa indústria, né? Nessa indústria, né? Não dá pra gente confiar, mas assim, acredito que os sabonetes íntimos passam por um processo de avaliação de qualidade, né? Então, analisando pela avaliação de qualidade, que eu acredito que toda a indústria deve ter, né? Senão eles não chegariam no mercado, mas não dá para confiar também 100%, tá? Segundo os princípios da química, se misturarmos uma solução básica com uma solução ácida, elas se cancelam, se anulam, anulando os efeitos de ambas, tá? Aí nenhuma nem outra. Se misturou as duas, uma anula o efeito da outra e nenhuma tem efeito. Este é o principal argumento a favor dos sabonetes íntimos. Eles têm um pH semelhante ao da vagina e assim teriam menos chance de desregulá-la, tá bom? Contudo, a opinião dos especialistas sobre o assunto é dividida. Alguns ginecologistas acreditam que o sabonete íntimo seja benéfico, alguns defendem a higiene apenas com água e sabonete de glicerina, e outros defendem utilizar somente água, tá? A resposta para esse dilema vai depender da mulher. Cada vagina é diferente, óbvio, né? E a única maneira de saber qual a melhor técnica de higienização é testando, ficando sempre atento aos sinais do seu corpo, tá bom? Eu vou adiantar aqui o que vocês devem escolher. Tá dando impressão assim que eu sou um ginecologista, né? Não, eu sou profissional de saúde, mas não sou ginecologista, tá bom? Agora vamos pular para a parte do uso, né? Como se deve usar. As mulheres aí, eu acredito que saibam como usar, né? Mas algumas acham que se deve usar o sabonete íntimo por dentro, né? Primeiro porque a vagina não necessita ser higienizada por dentro, porque é um órgão que se autorregula, né? Como vimos aqui, é um órgão que tem que ser mantido o pH ácido dela, entendeu? Ela vai ser livre de patógenos na maioria das vezes,
porque com pH com pH ácido dela, raramente a maioria das bactérias vão proliferar, né? Entendeu? Então, só em ocasiões específicas, como vírus super resistentes aí, de doenças sexualmente transmitíveis, que não adiantariam nada ser lavadas com sabonete íntimo, porque o sabonete íntimo não é para isso, né? Não é para tratamento, não trata nada, não evita nada, tá? Se tiver que ser contaminada, vai ser contaminada com ou sem sabonete íntimo, tá bom? Então, o sabonete íntimo não deve ser usada na região interna, tá? Da vagina, por conta da alteração do pH. Por mais que ele seja fabricado com pH próximo ao pH da vagina, ele não deve ser usado dentro da vagina, tá bom? Segundo o que os especialistas orientam, tá? Como usar sabonete íntimo corretamente, tá? Use somente na região externa, isto é, na área da vulva, grandes e pequenos lábios, clitóris e entrada da vagina, até a entrada. Na entrada a parte externa, né? Nada de usar produto dentro do canal vaginal. Utilizar uma vez por dia já é suficiente. Se tomar outros banhos, apenas água corrente é suficiente. Não é necessário usar novamente, tá? Prefiro usar as mãos e dedos para fazer a higienização íntima, em vez de buchas ou esponjas, tá? Porque buchas e esponjas também vai irritar, visto que é uma região muito delicada, né? Entendeu? Ou afinal, deve-se usar sabonete íntimo ou não? Entendeu? A orientação não é que não deve, não é que se deve ou se não deve. Já foi falado aqui que vai depender de cada pessoa, entendeu? Se você usa, não tem nada de errado nisso, mas você deve usar apenas na região vulvar, entendeu? Nada de usar internamente, né? Limpar a vulva. O que se você não usar também, se você usar sabonete comum, né, vai dar no mesmo. Então, ao meu ver, não se faz tão necessário assim o sabonete íntimo. As mulheres usam porque ele provoca uma sensação de frescor, de maior limpeza, entendeu? E como ele tem o pH próximo ao da vagina, tem sim uma sensação de que ele vai ser mais efetivo, mas o efeito de usar ou não vai ser o mesmo. Você vai ficar limpinha do mesmo jeito, tá bom? Qualquer coisa, pesquisa mais. Esse vídeo já ficou muito longo, pesquisa aí. Não é errado usar, tá? Não é errado, também não é né, assim, não é errado e nem certo, né? Não certo nem errado. Não existe certo e errado nessa questão, né? É um produto industrializado, assim como o sabonete comum, entendeu? Feito pela indústria, né? Com certificação de qualidade, obviamente, né? Assim como todo e qualquer produto industrializado tem lá seus riscos, seus assim, digamos assim, suas recomendações negativas, né? Mas no geral não vai te causar problemas, a não ser que você tenha alguma alergia, né? Alguma facilidade para provocar irritação, entendeu? De desenvolver alergias.
aí vai te causar problema. Mas aí é só trocar também, só parar de usar, não tem problema nenhum, tá bom? Beijos nos corações, esse vídeo já ficou longo demais. E até o próximo vídeo. Deixem seus likes aí, dê joinhas, tá bom? E até a próxima.